E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. O intuito do vídeo de hoje é mostrar para vocês como eu planejo a minha cena, tudo que tá por trás das criações das minhas cenas e além disso mostrar para vocês também quais habilidades você vai desenvolver fazendo cada tipo de cena. Nesse vídeo aqui eu quero dar algumas dicas de como que você pode estudar Archviz e como que você pode evoluir cada tipo de habilidade que eu acredito que vai ser muito importante para você como profissional. O intuito de fazer esse vídeo aqui é tanto para te ajudar nas suas criações de cena e também para mostrar como que é o meu processo de trabalho. E aqui eu quero destacar 3 tipos de cena que eu posso dividir todas as minhas cenas e encaixar nesses 3 tipos. O primeiro tipo é uma representação fiel, o segundo tipo é uma adaptação e o terceiro uma criação. E todos esses 3 tipos vai fazer com que você desenvolva habilidades que para mim é de extrema importância para qualquer área da criação artística. E querendo ou não, o Archviz também se encaixa nesse tipo de categoria. Vamos falar do primeiro tipo, que é a representação fiel. Nela, basicamente, você vai pegar uma cena que de preferência seja fotos reais de um ambiente que existe e vai tentar representar da forma mais fiel possível. Isso vai desenvolver drasticamente a sua habilidade de conseguir trabalhar com referências. E isso também vai desenvolver drasticamente a sua percepção sobre o realismo das cenas. Isso vai desenvolver bastante essa habilidade e vai fazer com que você de forma muito mais fácil consiga chegar nesses realismos. Para fazer esse tipo de cena eu gosto muito de pegar imagem do ArchDaily, que geralmente é feito com imagens reais de ambientes reais que já foram construídos. Lá você vai ter as informações tanto do tamanho do ambiente, aonde foi construída essa casa e em alguns projetos você pode até ter uma planta baixa para você conseguir se habituar nesse tipo de projeto e não precisar ficar tanto fazendo uma estimativa de medidas só com base nas imagens fornecida no site. E falando das 2 principais habilidades que você vai desenvolver fazendo esse tipo de cena, a primeira, como eu disse, é conseguir trabalhar com referência e consequentemente isso vai levar com que você consiga ter resultados mais realistas, consiga desenvolver o seu realismo. E essas 2 habilidades têm uma correlação muito grande, porque se você consegue trabalhar muito bem com as referências e consegue aproximar o 3D da sua referência e a sua referência é tirada de uma imagem real, de um ambiente real, consequentemente você vai aproximando a sua técnica do realismo. E uma ou 2 vezes não vai fazer com que você desenvolva isso daí. Isso daqui você vai precisar fazer uma repetição constante. Você vai precisar pegar várias e várias cenas até isso se transformar em algo quase intuitivo. Quando você treinar bastante a sua técnica, a sua aproximação das referências, você vai perceber que quando você vai avaliar uma renderização sua ou de terceiros, você vai conseguir ver o que poderia ser feito para ficar mais próximo do realismo. Isso também vai desenvolver até a sua autocrítica sobre o seu próprio trabalho, porque se você não chegar próximo à referência, você vai ter que buscar o porquê que você não chegou próximo dessa referência. E o primeiro passo de você identificar por que não está chegando próximo da referência é destacar os problemas da sua renderização. E destacando esses problemas, você vai tender a não cometer os mesmos erros nas próximas cenas. E isso vai fazer com que você sempre vá refinando a sua técnica. E para mim, esse tipo de cena é o que eu mais indicaria para iniciante. Se você está querendo refinar a sua técnica, se você está querendo trabalhar com referência, saber trabalhar com referência e ainda desenvolver o realismo na sua cena, copiar cenas reais, para mim é a melhor opção que você tem, é a opção mais eficaz para atingir esses objetivos. E como dica aqui, eu tenho tanto o ArchDaily como o site que você pode pesquisar esse tipo de cena, também alguns perfis de fotografia de arquitetura no Behance pode te ajudar nesse tipo de situação, e por último no Pinterest você também vai ter várias cenas desse tipo, é mais difícil de achar, mas você vai conseguir achar, que vai te levar para outros sites diversos onde você vai ter fotografias de ambientes reais e assim você pode trabalhar por cima e desenvolver essas técnicas.
Nesse tipo de classificação, você fica muito livre para adaptar o que você quiser. Se você quer mesclar duas cenas distintas, você quer pegar um ambiente de uma cena, um ambiente de outro, ou se você quer pegar um ambiente e mudar totalmente as cores, ou você quer pegar uma cena e mudar o estilo dela, você só quer manter, sei lá, o shape principal dessa cena, a disposição das paredes, mas você quer mudar o estilo, então a cena tá, sei lá, no estilo industrial, você já quer no estilo mais colonial, você também pode fazer essa adaptação, e assim você tem uma gama de possibilidades de adaptar a sua cena, mas sempre tendo uma cena por trás, utilizando algum elemento base. Ainda não chega a ser totalmente uma criação sua, é somente uma adaptação de uma cena que você viu. Você pode mudar bastante, mas você pelo menos tem que utilizar algo como base para ser classificado como adaptação. E isso vai fazer com que você desenvolva o seu estilo. É aqui que você vai desenvolver o seu estilo, porque você vai adaptar, você vai pegar coisas que você gosta e colocar na sua cena, você vai mudar as cores, isso classifica como adaptação. Então você vai desenvolvendo esse senso de cores, as cores que você mais gosta, os estilos arquitetônicos que você mais gosta. Se você viu uma cena de um estilo diferente que você não gosta tanto, mas você gostou mais ou menos do jeito que a cena foi construída, mas quer transformar em outro estilo, você pode fazer isso, e isso só vai desenvolver essa sua técnica de meio que adaptar. E esse tipo de habilidade pode te ajudar bastante quando você está atendendo um cliente. O cliente, geralmente, ele vai ter as especificações da cena, então vai ter a planta baixa bonitinha lá, mas algumas coisas ele pode te deixar mais livre em criar em cima daquela cena. E é importante que você tenha esse bom senso, e é aqui que você vai desenvolver esse bom senso, do que você vai colocar dentro dessa cena, como que você vai colocar, que cor vai ser, que estilo vai ser. E é nesse tipo de cena que você vai criar essas habilidades. Se você tá pegando uma cena que é no estilo totalmente diferente e quer transformar em outro estilo, é basicamente isso que você tá fazendo. Você tá adaptando, você tá fazendo essa adaptação para outro estilo. E isso envolve um pouco também da habilidade de resolver problemas. E isso já faz com que você tenha que resolver pequenos problemas dentro da sua cena. Mas eu diria que onde você vai ter que realmente resolver o problema é no terceiro tipo de cena, que é uma criação completa. Aqui você ainda vai ter que utilizar referências, isso como no primeiro e no segundo tipo de cena que eu geralmente crio. Todas elas você vai precisar utilizar referência, mas aqui na criação você vai precisar muito menos, porque aqui vai ser mais criação sua. Nesse tipo de cena, o que geralmente eu faço? Eu vou lá, pego papel e rascunho alguma coisa. Então eu vou lá, rascunho algum ambiente, ou eu quero fazer algum estilo muito específico e vou fazendo um projeto em cima desse estilo, e aqui eu fico livre. Eu não preciso de uma referência base para fazer a minha cena por cima. Eu simplesmente vou desenvolver meio que um projeto. Eu posso ir lá e desenvolver a minha planta base. De início eu não recomendo que você já faça uma cena totalmente de criação. Por dois motivos principais eu não recomendo isso. O primeiro motivo é porque eu acho que você vai se frustrar, principalmente se você não dominou o primeiro e o segundo tipo de cena. Isso pode fazer com que você não crie cenas tão interessantes assim e pode acabar te frustrando. E o segundo motivo é porque enquanto você estaria fazendo essa cena original, você poderia estar fazendo outras cenas, uma cena mais inspirada ou uma cena totalmente cópia de algo real, e assim potencializando ainda mais a sua técnica de conseguir chegar no realismo e também pegando essa intuição de como criar essa cena. Dominando esses dois primeiros tipos, eu acredito que você vai ter uma facilidade muito maior em criar cenas originais. Aqui na tela está algumas tentativas de criar cenas totalmente originais, e nessa mesma época, quando eu fui fazer cenas inspiradas, onde eu tinha uma referência base, olha o resultado, a comparação do resultado de uma para a outra. Você consegue perceber que o nível de realismo é muito distinto. Isso porque eu estava aprendendo muito mais fazendo essas cópias, tentando chegar o mais próximo da referência possível, do que criando algo original. Além de me preocupar em criar, eu ainda teria que me preocupar com deixar realista e também deixar bonito. É muito mais coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo. E se você não domina boa parte dessas tarefas, isso pode ficar bem frustrante e bem difícil para você.
esse projeto aqui é um dos que eu classifico como criação. Aqui eu desenvolvi toda a ideia de ter um mezanino aqui, de ter somente um ambiente, janelas gigantes, então tudo isso foi desenvolvido por mim. As referências entraram onde? Nos detalhes. Aqui em cima do meu cooktop a gente tem a nossa coifa, e aqui eu queria colocar uma coifa com plantas e eu precisei de referência de como que essa coifa iria ficar. E a partir das referências eu desenvolvi essa estrutura para botar as minhas plantas ali em cima da minha coifa. Muitas das referências aqui foi para atingir o realismo. Então, como que ficaria a tubulação da coifa, como ficaria a parte do incêndio, elétrica, onde ficariam as tomadas, como que esse mezanino é construído. Então fui lá, pesquisei referências de mezanino que utiliza madeira em cima do metal, como que esse metal é unido um com o outro, como que eu poderia fixar a tubulação a esse metal. Tudo isso eu pesquisei para deixar a minha cena mais realista possível, mas a base foi feita em uma ideia original. A ideia é muito simples, é somente uma caixa. Então se você ver aí, é simplesmente uma caixa com um mezanino. A ideia é muito simples, eu só pesquisei referências justamente para deixar o mais realismo possível. E esse tipo de cena vai desenvolver a habilidade de resolver problema. Isso daqui é resolução de problema puro, porque assim que você vai desenvolver a ideia, você vai começar a perceber alguns problemas. Uma parte que eu tive que manter dessa forma foi essa viga aqui do mezanino. Se você perceber, se eu terminasse esse mezanino antes, ele não teria uma sustentação muito boa, porque essa viga vai de uma parede a outra, então tem 2 pontos de sustentação. Enquanto se eu terminasse essa viga antes, ele teria somente 2 pontos atrás e 1 ponto na frente, e a estrutura estaria vulnerável. Isso seria já um problema para eu resolver, e o que eu decidi manter foi essa viga atravessando os 2 pontos de apoio. Eu poderia também colocar um ponto de apoio no chão, isso seria uma resolução de problema, mas eu resolvi esse problema dessa forma. Eu achei mais interessante fazer dessa forma assim. E sempre que você for fazer uma criação própria, você vai enfrentar vários problemas. Você vai ter que pensar bastante o que faz lógica ou não dentro da sua cena e como que você vai adaptar ou não algo dentro da sua cena. Você também vai ter que pesquisar bastante como algumas estruturas são feitas para conseguir fazer a sua mais fidedigna possível em relação ao que é feito na vida real. Por exemplo, o mezanino, eu precisei pesquisar como as vigas eram fixadas uma nas outras, como essa estrutura eram feitas, como que ele desenvolvia o passo a passo de como que eles montavam esse mezanino. Tudo isso eu precisei pesquisar para resolver o problema do mezanino e saber se a minha solução fazia sentido ou não para aquela questão. E fazer esse tipo de cena só vai fazer com que você tenha a habilidade de resolver problema muito mais desenvolvida. E se seu cliente precisar que você resolva um problema, e problema sempre vai existir na hora de desenvolver um trabalho, seja para você ou seja para um cliente, você já vai estar apto a fazer isso, você já vai estar adequado. Você não vai saber especificamente como resolver aquele problema em questão, mas vai saber como que você pode se organizar para descobrir uma resposta para aquela pergunta. Na parte de criação de cena, uma coisa que eu gosto de fazer também é pegar uma modelagem já pronta. Eu pego uma construção que já está pronta e crio todo o resto. Eu faço toda a parte da vegetação, se caso necessário. Se for uma cidade, eu coloco todos os outros prédios, faço a rua, coloco o carro. Então toda essa parte eu crio. E somente a construção em si, eu não faço isso de construir. No máximo que eu vou fazer é talvez remodelar, caso precise. Muitas das vezes pode precisar, se vier em SketchUp, aí eu faço a remodelagem, ou eu faço somente as configurações dos materiais, faço a limpa da malha, então eu limpo a minha malha e depois faço as construções dos materiais
para deixar o mais realista possível e faço todo o resto da minha cena. E aqui eu também classificaria como uma construção. As cenas como essa daqui que está aparecendo na tela foram feitas dessa forma aqui, onde eu peguei essa modelagem originalmente em SketchUp, botei dentro do Blender, limpei a malha, em alguns remodelei a malha, fiz os materiais e depois fiz todo o restante da renderização. Iluminação, material, entorno, vegetação, se tiver algum carro, rua, tudo isso eu faço para deixar a minha cena mais completa possível e finalizo a renderização assim. E o que eu indico para você que está começando a estudar ArcViz é, primeiro, começar com o primeiro tipo de cena, que é a representação fiel. Você vai pegar uma cena de preferência real e vai tentar ela copiar nos mínimos detalhes, cada reflexo, tentando não mudar absolutamente nada. Só se você por acaso não achar algum bloco, algum sofá, cadeira, algum desse tipo, você pode adaptar para algo parecido, mas tenta manter tudo o mais fiel possível em cada detalhe. Isso vai desenvolver tanto o seu detalhismo quanto a sua observação, a questão de você conseguir aproximar a sua renderização com uma referência e também vai desenvolver o seu realismo. Depois disso você já pode incluir a adaptação. E o legal da adaptação é que você pode fazer até mesmo na cena que você fez uma representação fiel. Vamos dizer, por exemplo, que você fez um quarto e o quarto na referência estava de dia, iluminação difusa, tudo muito bonito desse jeito. Você pode adaptar, por exemplo, a iluminação. Você pode colocar um fim de tarde, um blue hour, uma iluminação direta, você pode mudar a cama, você pode fazer essa adaptação até mesmo em cenas onde você está fazendo uma representação fiel. Então você fez a representação fiel e depois você faz variações dessa renderização, e também eu classificaria como uma adaptação. E assim você não precisa fazer vários projetos, você já pode pegar projetos que já estão feitos e, por exemplo, adaptar a iluminação. Isso já é uma adaptação onde você já vai começar a aprender a fazer essas mesclas de ideias, a mesclar várias referências, não pegar somente uma, a mesclar várias ideias em uma só e fazer com que todas as ideias fiquem coesas. E se você quer realmente fazer uma adaptação pura, você pega uma cena e que não quer realmente copiar ela toda, quer fazer melhor, por exemplo, um estilo seu, quer fazer com outras cores, quer fazer com outra iluminação, quer fazer com outros blocos, aí você já entra na parte da adaptação, que aqui você vai desenvolver bastante a questão das misturas de ideias, e assim você vai também já começar a colocar um pezinho na criação, onde você já vai pegar elementos de outros lugares e misturar. E é basicamente isso que você vai fazer nessa parte da adaptação. E eu acredito que depois de dominar esses dois tipos de cena, que seria a representação e a adaptação, você já está apto a fazer criações, onde você já vai ter uma boa noção das referências, uma boa noção de como funciona a criação de um ambiente real, e assim você vai já refletir esse tipo de conhecimento na sua criação, onde você já vai desenvolver um ambiente muito mais próximo do que seria um ambiente real. Não quer dizer que você já vai ter a habilidade de um arquiteto ou algo desse tipo, mas você já vai ter um bom conhecimento para conseguir construir as suas cenas mais simples. É claro que ainda vai ter alguma controvérsia ou outra, só mesmo se você estudar arquitetura profundamente você já vai conseguir fazer algo que seria o mais próximo de um projeto real, mas você já vai conseguir fazer as suas cenas, mesmo que não 100% reais, mas com esse tipo de habilidade você já vai conseguir fazer cenas bem coesas e cenas que fazem bastante sentido, e que com poucas adaptações você até poderia dizer que é um projeto que poderia ser extraído para um ambiente real. E no fundo você vai conseguir resolver vários problemas e você vai conseguir ter essa habilidade muito valiosa, que é resolver problemas. Se você vai fazer uma cena do zero, você vai ter que resolver muito problema até o resultado final. Muitas incongruências vai começar a aparecer na sua cena que vão precisar ser resolvidas, e você vai ter que fazer isso porque o projeto é seu.
E eu acredito que se você desenvolver as habilidades para fazer esses 3 tipos de cena, você vai ser um profissional muito valioso. Só lembrando que aqui meu intuito não é dizer como que você deve estudar ou como que você deve criar suas cenas, mas sim o intuito é só mostrar como que eu faço as criações das minhas cenas e que habilidades eu desenvolvi fazendo cada tipo de cena, e no fundo também uma sugestão de como que você pode desenvolver as suas cenas e também como você pode desenvolver essas mesmas habilidades. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que as informações passadas aqui tenham sido úteis para você. Se você gosta do canal, considere se inscrever, considere ser membro, isso vai ajudar bastante o canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e não esqueça de conferir os links aqui da 3D Class, que é o meu treinamento de 3D. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!